O Memorial Henrique Spengler foi criado após a morte desse artista plástico, Henrique de Mello Spengler, em 2003, ocasião posterior que originou negociações entre a sua tia, Dona Didi, e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Dona Didi pretendia doar todo o acervo do artista, incluindo quadros, pintura e trabalho em couro, e mesmo o acervo que ele colecionava, como peças, esculturas em madeira, peças em cerâmica, quadros de outros artistas e toda a bibliografia que o artista tinha em sua residência. Hoje temos, além do memorial que expõe peças de cerâmica da etnia Terena, da etnia Caduel, temos também um acervo bibliográfico. Boa parte dos livros pertencia ao Henrique Spengler e uma parte ínfima, menor, foi adquirida posteriormente, totalizando hoje mais de 600 livros existentes para consulta no Centro de Documentação Histórica, anexo ao Memorial Henrique Spengler. É uma construção centenária, feita ainda sob a estrutura de adobe, né, conhecida por muitos como pau a pique. Diferente das construções mais contemporâneas, que tem o cimento como sua matéria-prima principal para a estrutura das suas edificações, para as gerações mais novas que não conhecem, as construções de pau a pique, estrutura de adobe, ela tinha em seu preparo diversos materiais, como a areia e mesmo o esterco de vaca. Então, umas partes da casa foi feita a demolição da parede que foi construída posteriormente para mostrar ao visitante a estrutura original dessa casa. Nós sabemos da morte do Henrique Spengler no ano de 2003. Essa negociação da Dona Didi se deu à época do reitor Manuel Peró, também parente, né, do Henrique Spengler, e possibilitou a junção de diversas expectativas, tanto de familiares como da própria universidade, em ter um espaço que relacionasse a trajetória individual desse artista, que sem dúvida tem uma notoriedade, teve a sua notoriedade tanto nacional quanto internacional, afinal ele participou de diversos concursos de arte, em diversas categorias, foi premiado em diversas delas, participou de várias exposições fora do Brasil, levando dessa forma uma característica e arte regional de Mato Grosso do Sul para diferentes espaços. Num primeiro momento, após a cedência do imóvel e todos os objetos pessoais, roupas, livros, quadros, pinturas, arte em couro também feita pelo Henrique Spengler, bem como todo o acervo que ele colecionava de etnias, né, Caduel, afinal ele viveu um tempo com esses indígenas na região próxima à cidade de Porto Murtinho, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então ele era um admirador e tinha nessa arte a sua principal inspiração para a construção da sua obra de arte. Nesse processo de transferência do imóvel, bem como dos diversos bens para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o curso de História do campus de Coxim, juntamente com professores e alunos, fizeram voluntariamente um trabalho de classificação e categorização desse material, mesmo dispondo de poucos recursos. Isso foi aberto ao público, serviu também de estágio para os alunos desse curso de História e, posterior a esse momento, também por iniciativa desse curso de História do campus de Coxim, conseguiu-se uma verba da própria Universidade Federal de Mato Grosso do Sul para uma reforma nas instalações dessa casa centenária e uma melhor apresentação ao público das possibilidades interpretativas da história de Mato Grosso do Sul a partir da trajetória pessoal do artista plástico
plástico Henrique de Melo Spengler. Por um tempo, esse imóvel permaneceu fechado, sendo reinaugurado no ano de 2014, quando as peças foram cuidadosamente tratadas pelo artista De Paula. Tecnicamente não foi um processo de revitalização. O De Paula, ele realizou uma intervenção curativa e preventiva nas peças que durante muito tempo ficaram guardadas, tanto após a morte do artista, quanto nesse processo de reorganização desse novo espaço. Hoje temos um layout configurado como um museu, peças tanto dos indígenas Caduel quanto dos indígenas Terena. Henrique de Melo Spengler é oriundo de uma família de classe média alta, filho de agropecuarista, tem como formação acadêmica tanto o curso de artes plásticas quanto o curso de história. Inicialmente, Henrique começou os seus estudos no curso de medicina, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. À época não havia sido federalizada. Henrique cursou 2 semestres, não se identificando com o curso, ele faz outra opção pelo curso de artes na FAALC de São Paulo. Ele tem a sua formação acadêmica na cidade de São Paulo. Quando retorna a Campo Grande, ele, no início da década de 80, cursa também a graduação em História na Universidade Dom Bosco. Nessa sala, observamos principalmente objetos pessoais que caracterizam a história familiar de Henrique. Como eu disse, filho de fazendeiro, temos aqui muitas peças utilizadas nesse ambiente rural, além da prataria da família, outras peças de recepção, possivelmente pertencente aos seus pais. Henrique tinha esse traço de colecionador. Brincamos que talvez ele soubesse de forma inconsciente, intuitiva, que um dia teria todas as suas peças, toda a sua intimidade exposta em um memorial. Para que pensarmos também alguns vieses também com a realidade social, com a formação desse novo estado, com a identidade construída para o sul mato-grossense. Nessa sala mais intimista, temos aí essa máscara. Certa vez recebi a visita de uma das integrantes da Secretaria de Estado de Cultura em Campo Grande, e ela comentou que conheceu o Henrique Spengler em uma festa fantasia, em que ele utilizava essa máscara que temos aqui, essa máscara com chifres. É uma sala bastante intimista que traz diferentes aspectos dessa trajetória, dessa experiência pessoal de Henrique. A bandeira LGBT, temos aqui principalmente também as medalhas. Podemos fazer referência dessas medalhas ao momento em que o artista, também professor de história, foi diretor da Divisão Cultural de Coxim, ocasião em que organizou diversos eventos, como a Folia da Bandeira, os tributos a Zacarias Mourão, os carnavais, as moagens, as versões do Forarte, o Fórum de Arte e de Cultura de Coxim, o concurso literário Otávio Gonçalves Gomes e a Rota das Monções, dentre outras, que são atribuídas especialmente à iniciativa e ao perfil de agitador cultural de Henrique Spengler. Isso fica na memória da população, que por vezes relata esse marco no aspecto cultural, especialmente nas ações institucionalizadas, à época em que o artista coordenava a divisão de cultura. Vale destacar que Henrique Spengler nunca produziu peças de madeira, nem mesmo de cerâmica. As peças que visualizamos nesse memorial são peças que ele ganhava, que ele colecionava, trazia de viagens, e parte menor foi adquirida pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul na composição desse acervo. Observamos nessa sala, principalmente, a presença de cerâmicas feitas pelos indígenas Caduel. A sua arte, ela é caracterizada especialmente pelas formas geométricas e espirais, como escadas, triângulos, espirais. São formas que guardam um sentido estreitamente ligado à visão de mundo dessa etnia, às crenças e aos valores culturais, a um modus operandi de organização social desse grupo, que se afastam, sem dúvida, de uma
compreensão linear da vida. Os espirais traduzem o modo como concebem o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. E, nesse sentido, vale lembrar uma das entrevistas de Henrique Spengler, quando ele diz do seu retorno de São Paulo ao fim da Faculdade de Artes Plásticas e da sua busca enquanto profissional de uma identidade que marcasse a sua obra, que o identificasse. Ele disse, na entrevista ao jornal, que procurou, nesse caminho de construção da identidade da sua obra, buscou uma recuperação histórica do Estado para definir essa marca e visualizou nos indígenas Guaicuru, Caduel, essa possibilidade. Então, ele traz na sua obra uma releitura dos padrões Caduel, uma releitura das formas e cores. Os Caduel têm como cores básicas o preto, o marrom e o ocre. Nessa sala, observamos que as cerâmicas têm, de modo geral, 3 funções, as cerâmicas apresentadas. A função de adorno, assim como nós gostamos de enfeitar as nossas casas com peças de decoração, quadros, temos também aqui peças Caduel com essa função, tanto no formato de animais, como esses formatos de quadro na padronagem geométrica dos Caduel. Temos também as peças de valor utilitário, temos aí os vasos para o armazenamento da água, os demais vasos para o preparo da farinha, e tantas outras atividades que caracterizam o cotidiano desse grupo, e ainda as peças de valor lúdico para as crianças. Observamos aqui nessa prateleira as bonecas também confeccionadas pelos indígenas e, de forma correlata, também tem a forma humana. Aqui temos as peças da Conceição dos Bugres, hoje conhecida internacionalmente. As peças de Conceição têm alto valor museológico. Ela, em sua simplicidade, de uma família pobre, diferente de Henrique Spengler, não teve uma formação acadêmica. E a sua arte está diretamente relacionada à experiência do seu cotidiano, à labuta no preparo dos alimentos, à busca na lenha. Dessa forma, compreendemos a rusticidade das suas peças, que também propõe uma identidade cultural, uma representação do sul mato-grossense. Ela é criadora, autora dessa técnica de preservação das peças em madeira, que é a cerâmica. Aqui, nos quadros de moldura coloridas, que são de diversos artistas de Mato Grosso do Sul, muitos renomados e, de fato, com o seu mérito e valor de suas obras, também premiadas, assim como de Henrique Spengler, observamos uma característica muito marcante dos artistas sul-mato-grossenses: a opção por representar elementos da fauna e da flora, a escolha pela paisagem geográfica, animais típicos do cerrado, são recorrentes nessa obra. O boi, muitas vezes fazendo alusão à atividade econômica da pecuária, mesmo que num viés crítico e problematizador, como sabemos de muitos artistas regionais. Percebemos em Henrique Spengler um outro viés, uma outra perspectiva, à medida que ele escolhe a obra dos indígenas Caduel, podemos dizer que ele valoriza os nativos da região, que hoje é conhecida como Mato Grosso do Sul. E isso mostra uma escolha política na forma de representar o lugar de origem. E na valorização da história, que é feita por homens e mulheres, percebemos aqui um olhar sensível para a representação desse lugar. E sabemos também a importância, especialmente nessa sala belíssima, que tem apenas obras de Henrique Spengler. Aqui percebemos que ele ultrapassa as cores básicas da etnia Caduel, construindo a identidade da sua obra, a partir da sua subjetividade, da sua formação acadêmica, da sua vivência em diversos espaços e da sua proposta política, da sua visão de mundo.
Isso nos mostra a importância de compreender a obra de arte à luz das circunstâncias históricas em que ela é produzida e do lugar social do artista que a produz. Por quê? Henrique Spengler retorna da sua Faculdade de Artes Plásticas para o estado de Mato Grosso do Sul no contexto de criação de um novo estado. E sabemos da importância e da necessidade inerente, tanto do indivíduo e especialmente de grupos, da necessidade de criarmos, construirmos simbologias, referenciais identitários que muitas vezes orientam nossas ações e dão sentidos à nossa vida, especialmente a interpretação de um passado comum vivido por um grupo. É nesse contexto de discussão de um novo Estado e o que estaria associado a ele, então, quais as características, qual a identidade desse novo Estado, que Henrique Spengler apresenta a sua arte como uma valorização dos indígenas que em tantos momentos funcionaram na defesa do território e das riquezas regionais em séculos anteriores. Aqui na última sala, percebemos também a presença de diversos quadros de artistas variados que enfocam diversos elementos e aspectos do regionalismo local, trazendo para o centro da sua pintura, da sua composição artística, o caju, típico dessa região, o peixe, a folia de reis, a festa do divino, dentre tantas outras representações recorrentes, muitas vezes ligada à paisagem geográfica desse local, sem dúvida, com lindas paisagens, com ambientes muitas vezes apropriados e explorados pelo turismo local e internacional, mas precisamos sempre relacionar esse ambiente a partir da ação humana, a partir da presença de homens e mulheres que fazem história. Nesse sentido, valorizamos a proposta e a perspectiva de Henrique de Mello Spengler já no início dos anos 80. Aqui, na parte externa do Memorial Henrique Spengler, temos a escultura feita de cimento por artista desconhecido, temos apenas as iniciais grafadas na peça, o Cavaleiro Guaicuru. Sabemos da notoriedade dessa escultura, também presente em outras localidades. Ela é inspirada na pintura feita pelo francês Jean-Baptiste Debré, aquarela A Carga de Cavalaria Guaicuru, publicada no início do século XIX. Como era comum, a vinda de diversos viajantes para representarem a forma de viver dos nativos brasileiros. E, a partir dessa inspiração, foi feita essa representação do indígena Guaicuru. O Guaicuru, nós podemos compreender essa etnia como os antepassados do grupo Cajuel, que por diversas razões de disputas, conflitos e deslocamentos territoriais, hoje aglutinam uma diversidade de elementos indígenas oriundos de diferentes etnias, formando uma miscelânea, mas que tem essa base em comum, hoje conhecida e denominada Cajuel. Desde a representação do século XIX, percebemos a forte construção acerca dos indígenas Guaicuru, destacando a sua ação de bravura e defesa do território nacional, a participação desses indígenas em diversos conflitos e a tática de defesa e ataque, como se observa na construção dessa peça. Infelizmente, hoje não temos a lança na mão do indígena, observa-se o orifício na mão da escultura, mas o indígena ele tinha essa habilidade de permanecer na lateral do cavalo, de modo que o seu oponente não percebesse
percebesse que havia então alguém e armado com a lança no cavalo que vinha em alta velocidade para o ataque. Essa estratégia foi muito utilizada no período das monções, durante o século XVIII. As monções foram expedições fluviais de paulistas ao antigo estado de Mato Grosso, em busca de suas riquezas recém-identificadas, como ouro e diamante. Sabemos, por diversos relatos e fontes históricas, a atuação decisiva de vigilância na fronteira, de defesa e ataque desses indígenas guaicurus, os quais são homenageados na obra de Henrique Spengler pelos seus descendentes contemporâneos, conhecidos como Caduel.